prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, a liturgia desse domingo, de modo especial nas palavras do apóstolo São Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, nos enche de confiança na fidelidade de Deus. E o quanto é importante nós nos deixarmos conduzir e caminharmos nessa confiança. Deus é fiel. E é algo que deve ficar sempre muito marcado, gravado em nossos corações. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados, tentados, sem que lhe dê a graça para que nós possamos vencer. O apóstolo São Paulo começa a sua reflexão lembrando a importância da nossa fidelidade a Deus. E fazendo referência a acontecimentos do Antigo Testamento, como ele mesmo menciona, escrevendo isso para o nosso ensinamento, sobretudo fazendo referência ao povo que saiu da condição de escravo do Egito e foi sendo conduzido por Moisés à terra prometida. Esse trajeto, esse percurso levou 40 anos, o tempo da purificação e da troca de toda aquela geração. Daqueles que saíram do Egito, somente Josué fará a entrada na terra prometida, aquele que vai substituir Moisés. Todos os outros, dentro desses 40 anos, morreram e nasceram também outros milhares, quase mais, a Bíblia diz em torno de 600 mil pessoas, sem contar as crianças, as mulheres, a contagem dos homens adultos. Então a multidão que nasceu nesse período dos 40 anos, e esse povo que vai adentrar a terra prometida. Mas nesse período de purificação do povo, foram passando por muitas provações. Deus conduzindo aquele povo com milagres constantes, mostrando sempre o seu poder e o quanto ele cuidava daquele que era o seu povo, arrancando da escravidão do Egito e conduzindo-os à terra prometida. Mas muitas vezes aquele povo se revolta contra Deus. Muitas vezes aquele povo cai no grande pecado da idolatria. E São Paulo faz referência ao quanto Deus agia com muita firmeza, dureza e punia duramente e gravemente aquele povo. E o apóstolo faz referência a isso, povo que muitas vezes se entregava à impureza, ao excesso de comida, bebida, as festas cheias de libertinagem, de impureza. E Deus punia duramente, muitos morreram, diz, no mesmo dia 23 mil pessoas mortas, castigadas por Deus. Muitas vezes o povo se entregando ao pecado da idolatria. Quando Moisés demorou um pouco mais, 40 dias no alto do Monte Sinai, e quando desceu, o povo estava adorando aquele bezerro de ouro, e dizendo, esse é o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos alimenta com o maná a cada dia, aquele pãozinho milagroso que caía do céu. E ali morreram também milhares de pessoas. E o apóstolo faz referência a esses fatos do Antigo Testamento, quando Deus vai punir também o paganismo lá no Egito, e vai preservar aquele que era o seu povo. O anjo exterminador que passou e tirou a vida dos primogênitos de cada uma das casas dos egípcios, dos homens e também dos animais. E preservou aquele povo que tinha suas casas tingidas com o sangue do cordeiro. Mas um povo que precisava ser fiel a Deus. E que Deus punia duramente a infidelidade. E que o Evangelho de hoje faz menção, numa passagem tão forte na vida de nosso Senhor, em que Jesus contempla a cidade de Jerusalém, que era o coração daquele que era o seu povo. Contempla aquele povo que havia sido preparado há séculos por Deus para acolher o Messias, o Salvador.
E que quando chegou esse momento tão sublime da história da salvação, um povo que rejeitava o próprio Cristo, Jesus expressa a sua dor, Jesus expressa, o quanto ele sofria com a ingratidão, e expressa nas suas palavras. Os sentimentos nosso Senhor deixa transparecer pelo choro, como o Evangelho nos diz, Jesus chorou sobre Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, se pudesse, se soubesses reconhecer hoje aquele que pode te trazer a paz. Ali estava nosso Senhor, ali estava o Salvador do mundo, e aquele povo não aceitava o Messias, não queria aceitar Jesus como o Messias, o Salvador. Ah, se reconhecesses aquele que pode te trazer a paz. Quem veio à missa, a festa no dia 6, uma reflexão belíssima e tão piedosa do nosso bispo, fazendo um comentário de alguns trechos daquele hino, Iesu Dulcis Memoria. Como é bom nós pensarmos, meditarmos e estarmos com o Senhor. Como é bom, é proveitoso, é necessário e é proveitoso para nós termos a presença de nosso Senhor em nossas vidas. Nós estarmos sempre unidos a nosso Senhor, pensarmos, meditarmos na bondade desse Deus, infinitamente misericordioso. E no dizer do apóstolo São Paulo, que nunca permite que nós sejamos tentados acima daquilo que nós somos capazes de suportar, porque Ele nos sustenta com a sua graça. Ele nos sustenta com o seu amparo, com a sua presença. E o quanto é importante, é proveitoso para nós, assim nós pensarmos e meditarmos. Por isso, na vida daquele que tem fé, não há espaço para o desespero. Porque aquele que crê, também espera no Senhor. Aquele que crê, também confia no Senhor, confia na sua palavra. E o apóstolo nos fala, inspirado pelo Espírito Santo, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. E o apóstolo nos convida a nós refletirmos também na vida dos santos, quando ele nos diz: ainda não têm sido provados, além daquilo que é humanamente insuportável. Hoje se comemora também 2 santos, o grande diácono São Lourenço, que é do século III, da era cristã, é o 3º patrono da cidade de Roma. E São Lourenço é conhecido, tradicionalmente, como ele foi martirizado, foi colocado vivo numa grelha, para ser assado ainda vivo. E ele era encarregado de cuidar das esmolas que as pessoas davam para o cuidado dos pobres. E os imperadores romanos, que insuflados pelo demônio queriam destruir o cristianismo, o catolicismo, e que só fazia o bem, só dava o grande testemunho da caridade, foi martirizando os papas, os bispos, e prendeu São Lourenço, julgando que os bens materiais, o dinheiro, as esmolas que recebiam estavam em sua posse. E pediram então que ele apresentasse, que ele entregasse a ele aquilo que a igreja tinha, a riqueza da igreja de Roma. E São Lourenço então chamou as autoridades, falou que assim iria entregar, mas que ele tinha uma missão de coordenar, de receber essas esmolas e de alimentar os pobres. E reuniu uma grande multidão de pessoas pobres que recebiam constantemente esse auxílio da caridade cristã católica, e apontou para eles e disse: aí está a riqueza da igreja. Aqueles homens, se sentindo ofendidos, indignados, condenaram a ele a esse duro martírio. E Deus permite a provação e sustenta com a graça. E fortaleceu tanto o diácono São Lourenço, que as atas dos mártires, a história nos conta isso,
Ele foi colocado ali naquela grelha, ou seja, acesa para ser assado. E passado um tempo, né, ele ainda de maneira zombeteira com seus carrascos, mas obviamente fortalecido pela graça de Deus, ainda falou com eles: pode virar, porque um lado já está assado. Assim entrega a sua vida. Está lá guardada uma igreja em Roma, a grelha onde São Lourenço foi assado. Já tive a oportunidade de visitar e rezar, né, nesse altar dedicado ao grande diácono São Lourenço. Deus permitiu para ele uma dura provação, um homem que só fazia o bem, mas obviamente que o sustentou com a sua graça. Hoje comemora-se também a grande mártir Santa Filomena, que foi martirizada aos 13 anos de idade, semelhando-se a Santa Luzia também nos princípios da era cristã. Mártir da fé, mártir da pureza, mártir da castidade. Ainda bem jovem, passando por uma dura provação, mas sustentada por esse Deus que é fiel e que permite para nós as provações, mas nos sustenta com a sua graça. Que nós tenhamos uma grande confiança no Senhor, mas que nós, com essa confiança, nós reconheçamos o quanto nós precisamos ser gratos ao reconhecimento de que tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E diante desse Deus que é fiel conosco, nós precisamos também viver essa fidelidade, porque os caminhos do Senhor são retos. A liturgia de hoje, a antífona do ofertório, diz: as leis do Senhor são justas, os caminhos do Senhor são justos, são retos. Alegram os corações, e os juízos são mais doces do que o mel e o favo. Por isso, vosso servo os guarda. Deus é fiel e nós precisamos trilhar esse caminho também de fidelidade. Por isso, algo que é tão importante na vida do cristão, para todos nós, qualquer que seja a nossa condição, estado de vida, qualquer coisa, qualquer situação, examinarmos a nossa consciência, o quanto nós estamos sendo fiéis a Deus, o quanto nós estamos testemunhando a nossa fé, sendo fiéis a esse Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a igreja nos traz, nos convida, todos os domingos para a Santa Missa, para nos unirmos ao seu sacrifício, ao sacrifício do Senhor, e para sermos alimentados pelo pão da palavra de Deus, de certa maneira para nos ajudar a nós sempre pensarmos na nossa vida e sempre examinarmos a nossa consciência. O quanto eu preciso cada vez mais ser mais fiel a Deus. O quanto eu preciso testemunhar também essa fidelidade. E nunca podemos nos esquecer o nosso compromisso com o bom exemplo, o nosso compromisso com o testemunho da nossa fé, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, os locais que nós frequentamos, os ambientes que nós frequentamos. Todos nós fazemos parte da igreja e levamos conosco a igreja. Somos instrumentos e podemos dizer representantes também da igreja. E precisamos dar sempre esse testemunho de fidelidade. Não é só pensando como no Antigo Testamento em que Deus punia duramente com a morte aqueles que eram infiéis. Confiando nesse Deus misericordioso, mas que é justo, que é reto e que quer que nós acertemos os nossos passos. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós pedirmos essa graça da nossa fidelidade. A graça de nós sermos gratos a Deus nosso Senhor, de reconhecermos sempre a bondade e a misericórdia em nossas vidas, e procurarmos sempre nos alimentar com a palavra de Deus, com a oração, e sempre ao examinar a nossa consciência, tomarmos um propósito, uma resolução, para cada vez mais acertarmos os nossos passos. E eu concluo uma brevíssima reflexão e conselhos para os pais. Nesse dia da comemoração, do Dia dos Pais,
É importante nós sempre sermos conscientes dessa responsabilidade no caminho da educação. O apóstolo São Paulo diz que a fé chega a nós pelo ouvido. Obviamente que é uma expressão. A virtude da fé é infundida em nossa alma no dia do nosso batismo. Mas o conhecimento da fé, a instrução da fé, é por aquilo que nós ouvimos. Uma criança batizada na fé católica, se ela for educada num outro ambiente, com outro credo, quando ela começar a entender as coisas, vai começar a acreditar em outras coisas, e não na fé católica. Tendo recebido a virtude da fé, infundida em sua alma no dia do batismo, mas tendo sido educada em outro caminho, não vai ser fiel à sua fé. E por isso essa grande missão e essa grande responsabilidade de transmitir a fé pelas palavras, pelos exemplos, pelo testemunho. Eu costumo sempre citar, já falei isso aqui muitas vezes, mas algumas coisas que marcam e fica gravado para a gente poder sempre transmitir. O Papa Bento XVI, numa ocasião que celebrou uma primeira comunhão, e uma multidão de crianças na Alemanha fazendo a primeira comunhão, nas mãos do Papa, e ali obviamente as famílias reunidas, e o Papa dizendo o seguinte: não está certo. Não está certo um pai ou uma mãe simplesmente dizer para o seu filho: hoje é domingo, se arruma e vai à missa. Está no tempo da Páscoa, se prepara e vai à igreja se confessar. Essa não é a frase correta. Essa não é a ordem correta. Diz um pai cristão, católico, vai dizer para o seu filho, se arrume, se prepare, porque hoje é domingo, vamos à missa. Está no tempo da Páscoa, vamos à igreja, vamos nos confessar. O testemunho de vida, o testemunho, o exemplo, para que o conhecimento, a instrução da fé, a fé seja de fato transmitida. Recebemos, sermos gratos a Deus se nós nascemos de um berço católico, de uma família católica. Tivemos pais, mães, ou quem quer que seja, foi um instrumento de Deus para a nossa formação católica, para estarmos aqui hoje. Sermos gratos a Deus, reconhecermos tudo isso e a nossa missão de transmitir para a geração que nos sucede. Sermos instrumentos também da transmissão da fé. Rezem sempre, peçam sempre a intercessão do grande São José, que como pai adotivo do menino Jesus, teve a missão de também instruir o menino Jesus. O Evangelho diz que Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E São José tinha essa missão também de instruir o menino Jesus, vivendo a missão, o dom da paternidade. E nessa grande missão deixada por Deus para ele, eu concluo com a oração da colecta da missa de hoje, e que é tão importante para nós, a igreja hoje rezando assim a Deus: abri, Senhor, os ouvidos de vossa misericórdia às preces dos vossos servos suplicantes, e para que aos seus rogos concedais o que desejam, fazei que somente peçam o que for do vosso agrado, para que as nossas orações sejam atendidas, que nós peçamos aquilo que for do agrado de Deus. Quais são os pedidos que nós julgamos mais importantes para nós? As coisas temporais, materiais, saúde, que nós também podemos e devemos pedir a Deus, tudo é dom, graça, é benefício de Deus. Ou a nossa conversão, a nossa santificação, a mudança dos nossos corações. Que nós peçamos a Deus aquilo que mais agrada ao Senhor, para que as nossas orações sejam sempre ouvidas pelo Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.